Olá, sejam todos muito bem-vindos à Quinta com Debate, a live semanal da Apresse, que traz para as gestões municipais temas de grande relevância e coloca em discussão com a sociedade cearense. E na semana de hoje, nesta nossa quinta especial, nós vamos debater sobre Ceará Lixão Zero, desafio para as gestões municipais. Avisem aí que a Quinta com Debate já começou. Compartilhe o link do nosso canal com seus contatos. Estamos aqui esperando por vocês com um time seleto, um time de excelência para esse grande debate. Time este que tenho a honra de apresentar para todos vocês que nos acompanham agora pelo canal Apresse Ceará. Vamos começar aqui a nossa chamada. Nosso primeiro convidado, Daniel Camussa, ele que é o analista da área de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, Apresse. Seja muito bem-vindo, Daniel, nessa tarde de hoje aqui para enriquecer o nosso debate. Nosso próximo convidado é o André Urzbick, superintendente do consórcio Região Sertão Centro-Sul, também vice-presidente da Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado do Ceará, AGACE, professor universitário, também palestrante e consultor em gestão ambiental. Seja muito bem-vindo, André, e obrigada por estar aqui conosco nessa tarde de hoje. Chamamos também aqui o nosso próximo convidado, Elano Damasceno, ele que também é presidente da Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado do Ceará, AGACE, desde janeiro de 2020. É advogado de formação e membro titular da Câmara Técnica de Reciclagem da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, ADES, desde março deste ano. Seja bem-vindo, Elano, e um prazer recebê-lo aqui na Quinta com Debate. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E nosso último convidado, mas não menos importante que os demais, o Heraldo Oliveira, que é superintendente da autarquia. Heraldo. Boa tarde, Heraldo. Ele que é superintendente da Autarquia Municipal de Meio Ambiente do município de Juazeiro do Norte, ocupando este cargo pela segunda vez, fez um bom trabalho, voltou a casa, né, Heraldo? Também é presidente da Fundação Monsenhor Murilo, Escola Ambiental, bacharel em Direito, economista, fonoaudiólogo e pós-graduado em Geografia e Meio Ambiente. Eu falei um pouquinho sobre cada um aqui, mas vocês podem ver como esse time é realmente experiente e qualificado, vendo na descrição da nossa live de hoje o currículo um pouco mais detalhado, e assim vocês poderão conhecê-los um pouco melhor. Fica aí a dica para vocês saberem mais detalhes sobre a qualificação deles. E lembrando a cada um de vocês que nos acompanham, que interajam conosco aqui nesse debate, afinal de contas, esse debate não é só entre nós aqui, é entre nós aqui na plataforma e vocês que nos acompanham pelo YouTube. Registrem o município de onde vocês estão nos assistindo, para que a gente possa dar um alô especial no decorrer da live, e registrem as perguntas de vocês, para que no segundo bloco nossos convidados tenham a honra de responder a cada uma das dúvidas de vocês, ok? Então, para iniciar o nosso debate e já dar as boas-vindas e abrir os nossos trabalhos, eu quero convidar aqui o Daniel Camussa, nosso analista da Apresse, para dar uma acolhida, acolher os nossos convidados e a todos vocês, em nome aqui do nosso presidente Júnior Castro. Daniel, com você a palavra. Obrigado, Bel. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz hoje com essa live, uma live importante, mas a minha felicidade é estar com essas três potências que eu sou muito feliz de ter conhecido quando entrei na Apresse, e muito aprendo com eles três. Então, hoje vai ser um grande aprendizado nessa área ambiental, principalmente resíduo sólido. Obrigado, Elano. Obrigado, André. Obrigado, Heraldo. O tema hoje não é fácil, é um tema importante, que é o tema de lixão zero, que é um tema que envolve não só os municípios, mas o Estado e o Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos 2.700 lixões ativos, né, que temos que diminuir. No Ceará, nós temos mais de 300. E a gente sabe que não é fácil acabar com o lixão. Existem alguns aspectos que têm que ser levados em conta, como aspecto social, aspecto financeiro, aspecto político, mudança no sistema de gestão dos resíduos, mas isso, Del, vamos deixar para os nossos palestrantes. Quero também aqui agradecer aos secretários municipais de Agricultura, de Desenvolvimento Agrário, de Meio Ambiente, aos técnicos das prefeituras, aos prefeitos que estão nos assistindo e a todos os internautas que estão no nosso canal do YouTube,
Aproveita que hoje a palestra vai ser muito boa. Esses aí são feras no assunto e vamos passar a palavra a eles. Para você, Del. Obrigada, Daniel, pela acolhida. Realmente é um grande desafio não só conhecer essa pauta, mas enfrentar isso aí no dia a dia, enfrentar esse problema no dia a dia dos municípios, né? E a gente sabe que desde o ano de 2010, que a União instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos por meio da Lei 12.305, e dispondo sobre os princípios, os objetivos, os instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, né? Incluindo os resíduos perigosos, as responsabilidades dos gestores e dos órgãos públicos sobre essa questão desse gerenciamento dos resíduos. De lá para cá foram muitos desafios, muitos avanços, muita superação de cada ente, tanto dos estados como dos municípios, né? E muita coisa ainda tem que se aprender, não é? Vocês que estão aqui nessa luta aí diária com essa pauta ambiental, sabem que ainda há muita coisa a se fazer, muita coisa a se inovar. E o Ceará, como sempre, parte na vanguarda com esse desafio aí do lixão zero, e os municípios ainda são chamados a responder por muita coisa. E para conversar conosco sobre o alcance dessa política de resíduos sólidos na esfera municipal, a gente vai contar aqui com a participação do André Wierzbick, ele que é superintendente, como falei antes, do consórcio da região Sertão Centro-Sul e vice-presidente da AGAS. Ele vai conversar conosco sobre esse tema, que é entendendo a política de resíduos sólidos, para a gente ter essa dimensão do alcance da política junto aos municípios. André, com você aí, 10 minutos de fala para a gente construir aqui uma visão sistêmica sobre essa política aqui no âmbito municipal. Mais uma vez, obrigada por sua participação aqui conosco na Quinta com o Debate da APRESS. Um abraço, André, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, né? Saudar aí os meus colegas Elano, Heraldo, né? A gente que nós, na verdade, iniciamos aí as discussões para que a gente tivesse essa associação das gestões ambientais locais, na qual Daniel hoje é um grande parceiro, aprecio de uma forma geral. Daí eu queria saudar, Del, além de você, em nome do presidente Júnior e do vice-presidente Zé Helder, a todo o quadro técnico da APRESS, que vem, na verdade, emparcerando as discussões, né, a nível de Estado, né? E aí, para isso, a gente precisa compreender, né, o que você bem frisou, a política ela foi institucionalizada em 2010. Porém, ainda em 2007, né, a gente teve o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a Lei 11.445, que ela já instituía algumas diretrizes para os resíduos sólidos, dentro, obviamente, da Política Nacional de Resíduos de Saneamento Básico. Então, já tinha um eixo temático, resíduos sólidos, né, que daí a importância se deu de uma discussão ainda, digamos, preliminar, avançada, a discussão se consolidou na Lei 12.305 já em 2010. A lei que a gente, né, ouvia muito falar que em 2014, né, tinha uns 4 anos, né, 2014 iam fechar os lixões e, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar esse objetivo na sua integridade. Porém, muita coisa avançou, né? Então, eu fiz aqui, para quem estivesse tendo, eu fiz uma cronologia, né? Então, iniciando ainda em 2007, essa discussão da Política Nacional de Saneamento Básico, com 4 eixos, que seria resíduos sólidos, drenagem urbana, água, quer dizer, seria abastecimento de água e esgotamento sanitário, desde a sua coleta até o seu tratamento. Já em 2010, consolidada a Política Nacional de Resíduos Sólidos na Lei 12.305, aonde foi um marco, né? Digamos assim, que se deu notoriedade e as especificidades da lei. Você começou a tratar um assunto, por exemplo, da coleta seletiva. Até então se discutia muito a questão da concepção de como seria o tratamento do resíduo, né? A gente só falava em aterro, né? Tanto é que, nesta mesma época, em meados de 2007 até, digamos, aí, em 2015, 2016, a gente discutia a política de aterro, né? Com o advento da 12.305, se formaram no Ceará alguns comares, que eram justamente consórcios municipais para aterro de resíduos. Veja bem a concepção da política, ou seja,
A gente escutava muito dizer das 5 fases, né? Não gerar, já que gerou, se pudesse reduzir, reaproveitar, reciclar, tratar e, por fim, a destinação final adequada. Até a gente escutou algumas críticas que as pessoas diziam o seguinte: começou de trás para frente. Hoje, com um pouco mais de maturidade, eu entendo que não. Eu acredito que tenha sido a pressa em tentar resolver o problema, se trabalhou mais na perspectiva da infraestrutura, esquecendo elementos importantíssimos, né? Ou, digamos assim, não só esquecer, mas às vezes não tinha como você alcançar o resultado imediato, como, por exemplo, a educação ambiental para que você separasse o resíduo. Então, seria mais fácil juntar tudo e colocar em um aterro. Obviamente, antes de ser enterrado, você teria, né, uma triagem desse material, do que propriamente ter que educar um país inteiro para separar o resíduo e daí passar por todo aquele circuito que a gente conhece, né? Tira, trata, separa. Aí, muitas vezes você empacota e aí vai comercializar. Na contramão disso, obviamente, a facilidade tinha um recurso disponível, tinha a lei dizendo que você poderia fazer um aterro de resíduos e aí você partiu para isso. Porém, a gente observa que nessa época já se falava na política nacional tanto dos catadores, né, que seriam, digamos assim, um instrumento social da política, como também dos planos de gestões integradas, que aí, no caso, substituiria, em parte, a política municipal de resíduos sólidos, ou seja, se eu pudesse ter regionalizado esse tratamento, eu assim faria. Daí a importância e por que o surgimento de tantos consórcios na época de aterros de resíduos. Então, a gente tem que criar uma expectativa de que a tendência natural na época era de tentar resolver o problema o quanto antes, ou o mais rápido possível. Porém, passado esse período, até 2010, aí a gente ultrapassou a questão dos comares, não conseguimos avançar tanto. 2012, eu lembro bem que o governo do estado ele deu de presente, na verdade, aos municípios o PGIRS, que seria o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ainda apontando para a questão de aterro, né? Porém, já trazendo outras discussões, principalmente as rotas tecnológicas, quais outras alternativas se poderia dar, a questão da própria logística reversa, alguns assuntos que estavam ainda em pouca discussão anteriormente. E aí foi publicado, né, e foi entregue às regiões, os prefeitos receberam, e não se deu ainda o olhar de que esses planos eles poderiam e deveriam ter sido aprovados nas câmaras municipais, fazendo dele o instrumento de gestão municipal. Se eu tivesse a necessidade de uma adequação, eu, em vez de ter que fazer uma política municipal robusta ou ter que reinventar a roda, eu faria uma política mais simplificada, apontando para o plano de gestão integrada, o plano regional de gestão integrada, o que seria de fato regionalizado. Porém, a gente teve uma ruptura dessa política de aterro, e a partir de 2017 começou a se discutir um novo modelo de consórcio, um novo modelo de gestão integrada de resíduos sólidos. Daí o surgimento dos consórcios de coletas seletivas, dos quais eu e Elano somos superintendentes. Ainda que persistisse alguns antigos comares, né, que hoje a gente sabe que o nome não é mais esse, agora é CGIs, ou seja, são consórcios de gestão integrada de resíduos sólidos. Eles vão trabalhar a política de aterro e também a política de pré-aterro, que é o que eu vou iniciar aqui a discussão. O que seria a política de pré-aterro? Se anteriormente eu teria que pegar todo o resíduo, colocar na unidade de transbordo e esse caminhão levar para uma estação de tratamento anteriormente ao aterro sanitário, hoje a perspectiva é que a gente trabalhe na ponta, a coleta seletiva, ou seja, a segregação do material. E dessa forma, ou nessa formatação, os consórcios eles passam a ter o papel muito forte também da questão da educação ambiental. Ou seja, nós somos, né, Elano, dentro de um cronograma de metas, obrigados a apresentar, né, para que seja pontuado e a gente tenha acesso ao recurso do IQM, um plano
de educação ambiental e comunicação para os resíduos sólidos. Veja o avanço. Então, que antes a gente ia discutir qual seria a fórmula ou de que forma a gente ia fazer, nós passamos a ter que documentar e, obviamente, a partir dessa documentação, apresentar resultados. Tanto é que este ano, né, nas discussões do IQM, nós tivemos que entregar um relatório, mesmo que aquelas ações, por conta da pandemia, tivessem sofrido atraso, nós temos que justificar, porque a gente tem um cronograma de metas. E esse cronograma de metas, digamos assim, no meu ponto de vista, é bastante ousado, porque se diz o seguinte: vocês ganharam mais 5 anos para trabalhar a política de resíduos. Você imagina que nós estamos, desde 2010 até hoje, discutindo. A gente conseguiu avançar, obviamente, em algumas áreas, mas outras a gente não conseguiu nem tanto. E em 5 anos a gente tem que resolver tudo isso, então é muito ousado, apesar de acreditar que vai dar certo, porque nós hoje temos uma modelagem de negócio diferente de antes, né? Hoje os municípios, eles têm mais assessoramento, não foi entregue só uma lei, né? Eu até faço alusão a uma conversa que eu tive com o doutor Nilson, o ex-presidente da Prece, que ele dizia o seguinte: as políticas vêm, as responsabilidades vêm, a responsabilização é dada, mas o recurso não está agregado a essa política. Então, na contramão de tudo isso, o Estado fez um decreto em 2008 que estabelecia a condição dos municípios receber o ICMS ecológico, através do Índice de Qualidade do Meio Ambiente. Para quem não entende, eu vou fazer um breve resumo. A educação, ela recebe uma fatia do ICMS. Aí lá geram-se indicadores. Quais são os indicadores? Aí tem lá dizendo. A educação, que é o IQE, da mesma forma. E o IQM foi estabelecido nessa mesma regra. Porém, não é uma fatia de 14, 15, 16, são 2%, mas seria o suficiente para se iniciar a política. Veja bem, se antes não tinha nada, agora nós temos os 2% garantido. E já em 2017, o decreto ele já fala na condição do consorciamento e do repasse desse recurso para o cumprimento da política de resíduos sólidos. Então, o que antes a desculpa de que não tinha dinheiro para fazer, apesar de que eu não estou dizendo que vai ser o suficiente, mas para iniciar seria o adequado. Em 2018, o governador foi lá e chancelou a alteração desse mesmo decreto, que é o 32.483, e estabeleceu 2 artigos, né? O 18 e o 18A, dizendo da seguinte forma: quem estiver consorciado receberá de forma integral. Ou seja, aqueles indicadores que a gente precisaria trabalhar, ter que identificar, talvez levassem alguns anos, bastava você estar consorciado e seguir o cronograma do IQM para que você garantisse os 2%. Os 2%. Assim se deu. Então, muitos municípios, a gente começou, acredito que eram 5 consórcios no nosso modelo, né, Elano? A gente avançou, hoje a gente tem 21, são mais de 160 municípios que instituíram o IQM como sendo uma meta municipal de gestão, e o avanço, obviamente, não é imediato. Não é uma coisa assim que a gente pode dizer assim, é imediatista. Porém, a gente acredita que durante os próximos anos, né, a gente ainda tem 3 do nosso consórcio, quem está entrando agora ainda vai ter 5, a gente vai mudar essa faceta da questão dos lixões. E, para finalizar, a cronologia, a gente teve a ousadia, nós, a Agace, a Prece, SEMA, de chamar também para discussão a sociedade civil organizada, tanto através da representatividade da Assembleia Legislativa e da UVC, como também nas comunidades rurais, através dos próprios municípios, dizendo: vamos trazer todo mundo para essa discussão. E a gente procurou a Assembleia, né? Aqui eu saldo o deputado Acrisio Sena, que nos abriu as portas lá da Comissão de Meio Ambiente. Então, foi fundamental o vereador, que é o presidente da UVC, ele se pôs numa reunião com a gente, assim como outras entidades, para que a gente conseguisse discutir, e o fruto disso, né, só repassando como uma espécie de prestação de conta, é que a gente, né, tem a missão de fazer um cronograma, Daniel, e apresentar
e a gente vai fazer seminários regionais, o desafio é esse, para levar a discussão da implementação da política que está hoje institucionalizada. E veja bem, nós tiramos aquela faceta de política de governo e agora a política é de Estado. Se transformou de política de aterro numa política de coleta seletiva, ou seja, de pré-aterro. Então, Ao se seu moldou. tempo, viu, André? Ok. Então, a gente tinha que mostrar como é que estava se avançando essas discussões, e aí eu me ponho, obviamente, à disposição para que hajam as perguntas e as dúvidas. E o grande desafio desse modelo de gestão agora é no executar, Bel. Bel, a gente já avançou muito, como você bem frisou, na vanguarda está o Ceará. Agora nós estamos saindo do papel e definitivamente a gente está indo para a execução. E isso vai ser muito importante para o Estado e para todos os municípios. Perfeito, André. Você passou realmente aí um pouquinho mais de 10 minutos, um filme, uma retrospectiva muito consistente, e você disse aí uma frasezinha mágica: é uma tarefa de todos. A responsabilidade é imposta ao município, mas é uma tarefa de todos, do poder estadual, do poder municipal, da sociedade civil organizada, de cada cidadão que pega a sua garrafinha PET, faz a destinação correta dela. Então, se não tiver essa parceria coletiva, não se sustenta. Então, sustentabilidade também é isso, né? A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Muito obrigada por essa cronologia fantástica que você fez aí, André. Parabéns. Vamos aqui prestigiar aqui os nossos municípios que estão conosco nessa tarde de hoje, discutindo sobre Ceará, Lixão Zero, desafios para gestões municipais. Um abraço especial aqui de todos nós que estamos hoje aqui no painel da Quinta com Debate: Grangeiro, Mari, Várzea Alegre, Quixelô, Aurora, Baixio e Palmirim, Graça, Jucás, Itapajé, Solonópole, Cariús, Iguatu, Aracati, Groaíras, Ibiapina, Ipu, Porteiras, Itaitinga, e rompemos a fronteira do Ceará, Araraquara, São Paulo, aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, todos vocês sejam muito bem-vindos, em especial os municípios que se dedicaram essa tarde aqui de hoje, né, para estar conosco. E não esqueça de registrar aí a sua pergunta para, no segundo momento, os convidados responderem e voltar a alguma temática que você achou que ficou um pouco clara na fala deles aqui, certo? Como o André bem colocou aqui, foram muitos normativos, mas mais do que uma questão normativa, que aparentemente é estática, letra de lei, né? A política de resíduos sólidos traz um dinamismo às políticas públicas como um todo, né? E ampliam o conceito de sustentabilidade, como a gente aqui até já começou a puxar um pouquinho aqui no primeiro momento. A sustentabilidade, quando a gente ouvia falar, a gente pensava assim, é coisa de meio ambiente, né? Mas não, ela ampliou esse conceito, né? Ela agora passou a ser formada por um tripé, passa pelo aspecto social, como o Daniel frisou na fala dele, sobre o aspecto econômico-financeiro e sobre o aspecto ambiental. Então, não pode se fazer política de meio ambiente sem recurso e sem o envolvimento da sociedade. Então, é importante, por isso que eu achei importante quando o André falou que era uma tarefa de todos, né? E, com isso, aumentou ainda mais toda a expectativa e os desafios também aumentaram, sobretudo nos municípios, porque é lá no município onde as políticas realmente se efetivam, é onde os agravos que essas políticas erradas, equivocadas, não vou nem dizer erradas, porque vem num contexto histórico e para um determinado contexto ela parecia correta, né? Vamos dizer que eram equivocadas. Então, um contexto histórico que levou àquela determinada política equivocada e que isso gerou um ônus para a nossa sociedade atualmente. Então, é preciso que haja uma modernização para que a gente possa superar esses equívocos em decorrência desses equívocos e dessa precariedade. E o lixão, como o André e o Daniel bem colocaram, foi um grande equívoco que uma política equivocada trouxe, né? Equívoco e equivocada é redundante, né? Foi um grande dano à nossa sociedade por uma política equivocada, corrigindo aqui em tempo a minha fala, né? Então, para a gente conversar um pouquinho sobre o papel dos municípios e da sociedade na erradicação desses lixões, na superação dessa política equivocada, eu convido aqui o superintendente da Autarquia de Meio Ambiente do município de Juazeiro do Norte,
uma pessoa que tem uma grande experiência nessa pauta ambiental, juntamente com os demais aqui da nossa equipe. Eu convido o Heraldo Oliveira para tratar aqui desse tema. Heraldo, com você agora, seus 10 minutos de fala aí sobre esse grande desafio aí de erradicar esses... Aqui no Ceará são mais de 300, né, Daniel, como você colocou, lixões que ainda existem aqui no nosso estado. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Está com você agora, Heraldo. Tá, em primeiro lugar, o meu muito obrigado à prece. Queria abraçar aí o Daniel Camussa, já está com algum tempo que a pandemia vem nos separando. Abraçar também a você, Deuriza, pela excelente interlocução aí, provocando os instintos, né, mais profundos no que diz respeito a essa questão da política de resíduos sólidos. E, com certeza, aí, abraçar os meus amigos aí da Agasse, hoje o Elano Damasceno, que preside a Agasse, tem uma responsabilidade muito grande de levar consigo os municípios, né, nessa discussão que a gente já vem se dando e travando isso já de algum tempo atrás. O André, que eu tive o privilégio de aprender muito com ele aqui na autarquia, trabalhou conosco aqui, não trabalha hoje porque não quer, porque está lá fazendo um trabalho muito importante lá no Cariri Central. Eu acho que essas pessoas que ao longo do tempo têm cercado a Agasse, têm difundido muito conhecimento, eu fico muito satisfeito quando a gente começa a reproduzir conhecimento para os demais municípios. Eu que tive a oportunidade, através da Agasse, de conhecer praticamente, já conhecia mais de perto o problema dos municípios, conversando com os prefeitos, conversando com as câmaras, tendo contato com os gestores. E a gente sempre que chegava a algum município, a gente sempre via o lado político da questão e a frustração que a gente via em muitos dos nossos agentes, muitas vezes públicos, ou seja, às vezes concursados, às vezes comissionados, mas que não tinham, de hipótese alguma, a oportunidade de colocar na prática aquilo que emana a questão da política de resíduos sólidos. Eu queria sair um pouco do foco da cronologia, porque o André também já falou sobre a questão cronológica, a questão histórica. Esse é um processo de construção. Eu queria me ater mais às questões que eu venho constantemente criticando e que nós só podemos ter uma política de resíduos sólidos definitivamente do município quando nós, em primeiro lugar, tivermos a mudança de mentalidade. E quando eu digo a mudança de mentalidade, não é somente a mudança de mentalidade pelo qual a educação ambiental faz e provoca, mas é a mudança de mentalidade principalmente dos nossos gestores. O grande problema da política de resíduos sólidos dos municípios são os gestores. São gestores que muitas vezes não têm a mesma concepção do que emana a lei, que coloca a questão dos resíduos sólidos sob um ponto de vista cartesiano, sob um ponto de vista meramente estrutural. E aí, sempre, muitas vezes, se cercam de pessoas que não são da área, e essa é uma área que precisa de uma especificidade e de um conhecimento profundo no que diz respeito à implantação dessas políticas. De modo que é necessário que essa mentalidade faça com que, não somente o eleitor, mas também os gestores, e aí, quando eu falo de gestor, eu não falo somente prefeitos, eu falo também secretários de meio ambiente, eu falo também agentes da área ambiental, que é preciso com que reunamos essa massa de pensamento político em direção a fazer as verdadeiras transformações. E eu digo sempre, Elderiza, que eu gosto sempre de repetir, há 3 tipos de gestores, né? Há aquele que entende e vai lá e faz, há aquele que não entende, mas se cerca de pessoas competentes, de assessorias, de pessoas que sabem fazer, e esses vai lá e muitas vezes fazem muito mais, faz melhor do que aqueles que essencialmente poderiam entender da matéria. Mas a grande maioria é constituída por gestores que, além de não entender, quer destruir o trabalho de muitos daqueles que já fizeram e coloca praticamente em segundo plano sob o ponto de vista econômico essa questão dos resíduos sólidos. Ele é econômico, mas ele é sobretudo social, mas ele é sobretudo ambiental, mas esse é sobretudo de compromisso que a gestão deve ter no âmbito do desenvolvimento dessas políticas públicas, no sentido de refestelar não apenas uma política de governo, mas uma política de Estado.
A política de governo é aquela que você só pensa nas futuras eleições. E uma política de Estado é aquela que você pensa nas futuras gerações. Então, o gestor ele tem que pensar na política de resíduos sólidos, não é apenas pensando no seu mandato, mas no legado. E esse legado ele tem que constituir-se emanado com ordenamento jurídico, emanado juntamente com os seus atores, para que os demais que lá vêm não possam mais retroagir. E se assim retroagir, o Ministério Público, as pessoas de bem da cidade, poderão se reagrupar e exigir que não se volte ao zero, mas que se dê continuidade às ações que, eventualmente, o município ele tenha avançado. O segundo ponto que eu queria colocar é que, às vezes, a gente coloca a questão dos resíduos sólidos somente sob o ponto de vista econômico. E a cantilena é sempre a mesma. Nós não temos dinheiro, nós não temos recursos. Mas tem muitas das ações que não precisam de dinheiro, que não precisam de recursos. A ação de educação ambiental, por exemplo, ele pode ser permeado juntamente com a Secretaria de Educação. A questão dos lixões, eles podem ser administrados, né? Como, por exemplo, não precisa ter dinheiro para dizer que no local de lixão não pode existir menores. Não precisa ter dinheiro para você cercar um lixão que geralmente é um terreno baldio abandonado. Não precisa ter dinheiro para dizer que lugares de animais domésticos é tratado e não repositório, entendeu? É dentro desses lixões. Não precisa ter dinheiro para fazer afetação de um terreno. Não precisa ter dinheiro para discutir a questão dos resíduos sólidos dentro das demais instituições. O dinheiro, ele precisa sim para a parte estrutural. E aí eu queria fugir um pouco daquela questão de se colocar a política do aterro sanitário. A política do aterro sanitário foi aquela que preconizou as grandes empresas a fazer um mausoléu e depois deixar nas mãos do município uma operacionalização de um custo muito alto. É como você pegar o seu lixo e colocar para debaixo do tapete. Fazer a estrutura é a coisa mais fácil. Agora, operacionalizar aquela estrutura é como você construir um grande hospital, não é? E aquele monstro de concreto, quando você vai embora, a operacionalização dele realmente não se dá. Então, tem muitas questões que não precisam apenas de dinheiro. É preciso mudança de mentalidade, decisão política e construção, porque os recursos eles sempre existiram. Os lixões, ele não é apenas obra de uma legislação que é de 2010, ele é obra de uma legislação que vem desde o Código Sanitário. É coisa muito antiga. E o ser humano ele precisa modificar essa sua relação com a construção do tipo de meio ambiente que ele quer realmente para si. Portanto, essa questão dos lixões, ele está ligado diretamente à questão da matriz energética. Antigamente, os resíduos eles eram menos tóxicos e menos volumosos. Hoje, eles se tornam mais tóxicos e mais volumosos. E quando você joga a pecha do consumismo, aí não vai ter aterro que aguente, aí não vai ter ativo ambiental que aguente. Portanto, ele passa também diretamente por uma conversão, ele passa diretamente por um questionamento do tipo de consumo que nós precisamos ter e a matriz energética dentro da questão da política reversa, dentro dessa questão de você poder fazer uma política onde a economia circular, em detrimento da economia linear, ela se dê de forma diferente. Por isso que é também uma mudança de concepção. A nossa base da nossa indústria, as questões que precisam ser colocadas sob o ponto de vista não somente do poder público, porque é como me disseram aqui anteriormente, a responsabilidade não é apenas do poder público, ela é principalmente a responsabilidade compartilhada. E aí, dentro dessa questão da responsabilidade compartilhada, o André bem colocou, nós fugimos da questão do aterro sanitário e passamos a preconizar um outro tipo de política, que são aterros de rejeitos. Eu tive a oportunidade, através da Agasse, de cunhar um termo que hoje todo mundo repete. Os secretários de Estado repetem, parte dos prefeitos repetem, praticamente todo o Ceará repete, que é exatamente o termo chamado política de pré-aterro.
Isso foi um termo que nós, da Agasse, conseguimos mudar, porque antes a política era centrada apenas em enterrar, era enterrar o lixo. E enterrar o lixo é enterrar dinheiro. E lá na base do enterrar, tinha a difusão do nosso principal ator, o chamado catadores, que fazem os serviços ambientais ao longo do nosso tempo e da nossa história e não têm a participação. A partir da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a questão dos resíduos ele passou a ser um bem econômico e, principalmente, um bem social. Incorporá-los sob o ponto de vista da inclusão, retirá-los dentro da destinação final e regular e colocá-los dentro do plano de coleta seletiva, fazendo um plano de gestão, dando toda a instrumentação para que aquele catador seja um engenheiro ambiental do futuro. Essa engrenagem é que o Brasil deve muito, e é uma vergonha ainda constituir lixões do estado do Ceará. Eu posso dizer para vocês que eu já tenho uma certa vivência, e há cerca de 20 anos atrás, eu estava vendo minhas fotografias, a gente já falava da mesma coisa que a gente está falando hoje. E o que é pior, quando a gente fala em acabar com os lixões, ainda tem gente fazendo movimento para adiar o prazo dessa possibilidade de fazer essas políticas de resíduos sólidos. A lei da política de resíduos sólidos, ela trouxe alguns avanços, mas ela trouxe também problemas, porque ela não previu penalidades. Esse também é um fator que é preciso ser revisto, e jogou para os municípios também essa questão. Os municípios que são o primo pobre da federação. O pacto federativo é urgente. A Constituição de 88 trouxe muitos deveres para os municípios, mas esqueceram de dar as fontes de recursos para o município, esqueceram de dar o dinheiro para os municípios. E aí eu já estou falando na questão do dinheiro, porque nós temos problema de uso e ocupação do solo, nós temos a responsabilidade da política de saneamento básico, e nós temos a política também de resíduos sólidos. Tudo isso são problemas que, no meu entender, e eu sou um municipalista ferrenho, essa repatrição tem que deixar com que os municípios possam fazer, e a gente vê que os sistemas permaneceram ultrapassados. Hoje é um sistema de resíduos sólidos que é centrado apenas no transporte e na coleta. Quem ganhou dinheiro ao longo de todos esses anos foi quem transporta e quem coleta. E ninguém nunca se preocupou com a questão da destinação final. Por isso é um sistema que está fadado a não dar certo. Não iria dar certo e não vai dar certo enquanto nós não implantarmos as políticas pré-aterro. É a política para o PET, para o papelão, é a política para o orgânico, é a política para o eletroeletrônico, é a política que você vai poder atrair usinas através do distrito da reciclagem e fazer uma política econômica consistente, desonerando esses produtos e fazendo com que essas empresas que geralmente têm um monopólio possam medir um pouco com os catadores a inclusão social dos seus sistemas. Portanto, eu acho que meus 10 minutos já se foram e eu coloco aqui que o nosso problema não é apenas de aterro, mas o nosso problema é de arranjar soluções para as destinações finais. Perfeito, Heraldo. Obrigada. Muito empolgante o seu discurso. Anotei aqui o seu discurso, não, sua fala. Eu coloquei aqui várias questões. E aí eu me lembrei aqui que a gente também não pode deixar de reconhecer aqui e ser justo com a importância também que a APRESS desempenhou nesse papel, antes até da chegada do Daniel, com a participação do Nicolas, né, junto com a Agasse, nessa implantação aí do IQM, na questão da organização desse decreto, nessas políticas de pré-aterro. Lembro aqui da luta dele junto com vocês, até mesmo em outras questões muito. Aqui fica aqui na internet registrada a nossa gratidão ao Nicolas, que hoje está em Paris, está na França, trabalhando lá, dando a contribuição dele com o país dele, e já deixou aqui um legadozinho importante aqui conosco, né? Nossa gratidão a ele. E muito bacana. Anotei aqui umas coisinhas, depois a gente retoma, né, com relação a essa pauta no momento, mas antes disso eu gostaria de perguntar a você que está nos acompanhando, está gostando da Quinta com Debate de hoje? Aproveita, faz uma bela foto sua aí, ou um print da tela, ou uma selfie aqui, marcando que está assistindo Quinta com Debate, põe nas redes sociais e marca o nosso perfil no Instagram, @APRESS Ceará,
que é para a gente achar você aí nas redes sociais e pulverizar a internet com essa informação de qualidade, mostrando o que está acontecendo aqui na Quinta com Debate, esse grande chamado de atenção à sociedade sobre o lixão zero, Ceará lixão zero, desafios para gestões municipais, que nós estamos questionando aqui, vontade política, exercício da cidadania, mudança de mentalidade, reconhecimento das novas matrizes energéticas, aliança, né, inclusive do legislativo com a sociedade civil, com o executivo, com todas as instituições, para que a gente possa superar essa política equivocada e tornar a nossa sociedade mais sustentável e mais, no que tange aos catadores, mais humana, com essa parcela de profissionais, podemos assim dizer, que atuam nesse segmento, que tem uma grande contribuição aí com a nossa sociedade. Então, vamos dar continuidade aqui. Como a gente já foi muito bem colocado aqui pelo Heraldo, a Constituição de 88 trouxe muitas obrigações para os municípios, uma autonomia que veio de muito bom grado, mas junto dela muitas obrigações para que os nossos municípios pudessem atender realmente às demandas da população, mas não veio na mesma proporção o recurso, a União concentra, né, o bolo maior da repartição das arrecadações, e essas receitas não acompanham a real necessidade e as despesas que acontecem lá nos nossos municípios para atender essas necessidades. E a legislação, por conta disso, vem se renovando e inovando, possibilitando essas iniciativas coletivas para que dê maior capacidade para viabilizar em âmbito municipal a execução de muitas dessas atividades, né? Nesse contexto dessa possibilidade de trabalhar de modo coletivo, é que a gente convida agora o Elano Damasceno, presidente da associação, acho que ele caiu, deixa-me ver, não estou vendo ele aqui, acho que a câmera dele desligou. Acho que houve algum problema com ele aqui. Pois enquanto ele retorna aqui para que eu possa passar a palavra para ele, eu vou aqui fazer mais uma chamada, saudando aqui os municípios que eu ainda não cumprimentei e que estão aqui nos acompanhando, né? Um alô especial, um grande abraço aí para quem nos acompanha de São Gonçalo do Amarante, de Martinópolis, de Apuiarés, de Aiuaba, Maranguape, Mulungu, Itatira, Piqué Carneiro, Independência e Capuí, um abraço grande. E eu vou saudar aqui, que eu conheço pessoalmente, não sei se é ela que está aqui, a secretária de Meio Ambiente de Piqué Carneiro, a Vera Silva, e em nome dela eu saúdo a todos os secretários de Meio Ambiente aí do nosso Ceará, que tem uma tarefa hercúlea de cuidar dessa pauta aqui no nosso estado. Então, Elano, deu certo voltar aqui, tá? Elano, eu estava dizendo que a legislação tem possibilitado, né, o trabalho coletivo, a articulação coletiva dos municípios para que possam executar suas políticas públicas, e nesse contexto eu convido você, Elano Damasceno, que é presidente da Associação das Gestões de Meio Ambiente, a AGAS, para conversar conosco sobre gestão consorciada da política de resíduos sólidos, avanços e desafios aqui no nosso estado. Elano, com você 10 minutos, e quando você terminar, a gente vai seguir para o próximo bloco. Elano, boa tarde mais uma vez, e obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde a todos, boa tarde, amiga Del, meu amigo Daniel Camussa, meu amigo Heraldo, meu amigo André. Satisfação de estar presente num debate como esse. Eu quero afirmar, Del, que além de ser um telespectador, não sei se pode dizer assim, na questão da internet, mas o Quinta com Debate já está consolidado. Quinta com Debate já é um grande webinar, um grande evento produzido pela Apresse, e nesse momento eu quero dizer da importância que a Apresse tem para a nossa AGAS. A importância e a sorte, o tamanho de sorte, você citou muito bem, quando lembrou do Nicolas, o papel da Apresse apresentado a todos nós pelo Nicolas, e a sorte que nós temos de ter uma continuação com o Daniel, né, sem a perda, sem problema de solução de continuidade. Portanto, nós, AGAS, como vinculadas que somos à Apresse,
temos essa satisfação, se é que eu posso usar essa expressão, para não pessoalizar, mas essa satisfação institucional. E participar de um programa desse nível, desse porte, com esse alcance, com essa plateia técnica que nós sabemos formada por presidentes de autarquias de meio ambiente, secretários do meio ambiente, engenheiros ambientais, biólogos, geógrafos, gestores ambientais, nesse espaço importantíssimo, isso nos deixa profundamente agradecidos. E quero dizer o quão é bom ser o último a falar. Pelo menos eu não vou errar muito pouco, porque prestando atenção, e depois das falas do Heraldo e do André, pouco se tem a dizer, então pouco se pode errar. Tomara que eu assim me saia, errando pouco. Porém, eu vou arriscar em dizer pontualmente sobre a sua fala que me antecedeu e que apresentou o meu início agora na minha fala. A contextualização que o André deu à situação e o trazimento da experiência do dia a dia colocado pelo Heraldo me deixam tranquilo para poder fazer uma espécie de arremate no assunto sob o ponto de vista da importância do consorciamento, que é exatamente a atenção à sua apresentação. A minha internet falhou, voltou, mas ainda me veio a possibilidade da sua fala no final, que nós temos a condição agora, através dessa política ambiental capitaneada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, numa política não mais de governo, e sim numa política transformada numa política de Estado, como sempre o Heraldo chamava a atenção sobre as políticas ambientais e a incorporação a ela do que se deve ser dado. Então, o consorciamento é, sem dúvida nenhuma, e nós podemos usar os chavões normais, os chavões, como bem diz o próprio nome, usuais, de dizer, não, no consorciamento, o município de médio, de pequeno porte pode exercer atividades ou implementar políticas ambientais que só os de maior porte poderiam. Isso é verdade, mas o consorciamento não se traduz só nisso. A possibilidade que os municípios têm, no entendimento hoje, no país inteiro, de que os municípios podem melhormente implementar em suas políticas, inclusive ambientais, que têm muita especificidade, através de consórcios públicos, está hoje delineada de uma forma irrefutável, da qual não se pode mais negar a importância e que, se elas não continuarem a ser prestigiadas, será um retrocesso de tamanho prejuízo para todos, para o Estado e não só para os municípios, que é impensável. Somos, como disse o André, 21 consórcios, e dos 184 municípios do Estado, 169 estão consorciados nessa modelagem. Portanto, é indiscutível a importância que o consórcio tem na vida do município, no municipalismo em si, que é o que a Prece faz também e que é o que a GACE tem feito também, defender o município. E nós, especificamente, defender a gestão ambiental local, trazer possibilidade para que o município entenda, compreenda de que é nele, no município, que os impactos ambientais são sentidos, primeiramente, e é nele, município, que se deve resolver o problema. Então, Estado e União devem, e é assim que a legislação tem sido posta, deve respeitar as autonomias municipais, seja ela de qualquer aspecto, principalmente a questão ambiental. Nós não podemos mais usar outro chavão de dizer que as próximas gerações, o meu filho, se nós não cuidarmos do meio ambiente, eles enfrentarão prejuízo. Não. Nós, agora, nesse exato momento, já enfrentamos problemas seríssimos sob o ponto de vista da questão ambiental. Os lixões, 311 lixões a céu aberto no estado do Ceará. 311 lixões. Essa categoria profissional dos catadores desrespeitada continuamente,
sem possibilidade, que fazem um serviço ambiental que nenhum outro faz. Nenhum de nós consegue fazer um serviço ambiental como essa categoria profissional, que é o catador. É uma situação fantástica, socioambiental, que nós temos que respeitar e não fazê-la e implementá-la como política por favor, por um favor, mas sim porque nós precisamos e temos que reconhecer. O Heraldo é um verdadeiro artista nessa atividade. Percebamos o que ele faz em Juazeiro do Norte, lá dentro dos lixões, brigando, entre aspas, no bom sentido, com o gestor público para ter uma atenção próxima, leva o gestor. Há pouco eu vi o prefeito Gleides com ele lá dentro, recuperando o ambiente, mostrando como se deve fazer e dando aula para todos nós. Mas, voltando, e para poder eu não fugir e não me empolgar com essas experiências que o André e o Heraldo nos trazem. O consorciamento, e aqui vou delinear rapidamente, todos já sabem, mas é bom trazer isso à baila. Traz uma economicidade e uma eficiência, possibilita isso de forma melhor. A economia de escala para o resíduo, isso é importantíssimo. Imagine as ICMRs trabalhando efetivamente, construídas com uma escala, um valor agregado ao resíduo. O quão de sucesso isso trará para os municípios através do consórcio. O consórcio possibilita o fortalecimento da gestão pública, ele amplia a capacidade contratual por causa das facilidades burocráticas que uma autarquia, e essa é a formatação jurídica dos consórcios, tem sobre o poder público normal, os municípios na formatação jurídica em que se encontra. A autarquia traz essa possibilidade. Os convênios que podem ser tratados, a recepção de auxílios, contribuições e subvenções, a ampliação, inclusive, de limites, por exemplo, de dispensa de licitação, que é 2 vezes, segundo a nova lei, que substituiu a 8666, 2 vezes maior do que a do município. Essas contratações, elas têm essa facilidade sob o ponto de vista da autarquia, e voltando, o consorciamento. O consórcio público, você pode perguntar assim, o porquê do consórcio público de resíduos sólidos, especificamente, para nos manter no assunto? O aterro sanitário, como bem lembrou o Heraldo, o custo fixo de um aterro sanitário, além de variar pelo município, né, ele é muito mais caro, ele é caríssimo para se construir, isso para a gente falar sob o ponto de vista econômico, e tão mais caro quanto para se manter. O André trouxe aí toda essa cronologia e explicou muito bem o que essa política pré-aterro, que é uma expressão cunhada pela AGAS, trazida pelo Heraldo mais especificamente, as estratégias que, enquanto autarquia, por causa do consórcio, nós temos para poder implementar. Os desafios e as sugestões, muito rapidamente também, para que eu não possa, e que o participante possa contextualizar e fazer as perguntas. Mas nós precisamos, e esse é um trabalho forte da AGAS nesse sentido, agora o André trouxe isso à baila, nós estamos num grupo de trabalho com a SEMA, com a Assembleia Legislativa, com a S-Cidades, com a UVC, com a APRESE, com a AGAS, esses seminários temáticos que, se Deus quiser, vai ser possibilitado com essa amenização da pandemia, para que a presença, porque traz mais o olho no olho, traz mais essa responsabilidade do encontro, que o virtual é importante, mas o presencial também tem sua importância. Eu sei que eu estou já com os meus 10 minutos estourados, peço mais 2 minutinhos. Eu estou me organizando, eu agora coloco até um cronômetro, Del, para não fugir muito. Mas veja lá, a AGAS procura a compreensão e o comprometimento do gestor público. Sem ele, não se faz. E o gestor público não se resume, como diz o Heraldo, ao prefeito, não. O gestor público em geral, os secretários, os presidentes. Quanto aos prefeitos, nós precisamos, e aí é uma frase que eu digo sempre, conquistar o coração do prefeito, dizer a ele da importância, mostrar, é um dever nosso, enquanto técnico, nós temos que dizer aos nossos prefeitos, é isso que a APRESE e a AGAS faz. Eu tenho o privilégio de ter o prefeito Júnior, atual presidente da APRESE, prefeito de um município do consórcio onde eu sou superintendente, que é o município de Chorozinho. Então, a compreensão dele, isso é muito bom, a compreensão dele é outra, no sentido, mesmo quando ele já foi prefeito e antes de ser da APRESE. Por quê? Porque ele ali está mais próximo, nós precisamos levar esse recado
entre aspas, essa mensagem para o nosso prefeito. O alinhamento da classe política local, vereadores e prefeitos precisam entender. Por isso, a inclusão da UVC, do presidente Toninho Braga, vereador do Mirim, que está do nosso lado, está alimentando essa discussão. Essa ampliação da discussão que nós estamos fazendo aqui para o Estado, para dizer que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, implementado sob o ponto de vista de um plano de coletas seletivas múltiplas, defendido pelo Estado, com essa verba que nós temos bem explicada pelo André, que é o ICMS socioambiental, é essa formatação, através dos consórcios públicos, que nós vamos poder resolver o problema que o Heraldo, com a sua experiência, já traz de há muito mesmo, e com sucesso. Infelizmente, nós temos, vez por outra, iniciativas contrárias. Por exemplo, vamos adiar mais uma vez a lei, muito bem citado pelo Heraldo. Porém, nossa luta, a GACE, Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado do Ceará, vinculada à APRESE, Associação dos Municípios do Estado do Ceará, com essa turma fantástica que está sendo formada, nós vamos obter sucesso. Contem com a GACE. Muito obrigado pelo convite, Del, mais uma vez. Que bom estar aqui no meio desses colegas maravilhosos e com vocês da APRESE. Portanto, vai vir novidade aí, frente ambientalista, dentro da Assembleia, em defesa dos consórcios públicos. Nós estamos fortemente agindo no âmbito estadual para consolidar essa política e comemorar os resultados que serão melhores, já existe resultado, serão melhores e estão bem próximos. Muito obrigado, Del, um abraço para você. Obrigada, Elane, obrigada aí pelo grande reconhecimento aí dessa parceria aí das diversos atores aqui nessa pauta, nessa luta municipalista, né? Queria aqui dar um alô especial aos outros municípios que nós ainda não cumprimentamos, o Mari, Hidrolândia, Tarrafas, Farias Brito, São Benedito e Icó. E aí, você já postou a foto assistindo a Quinta com Debate, marcou o perfil @PresseCeará? Posta aí que a gente está esperando para compartilhar e fazer a Quinta com Debate acontecer nas redes sociais. É uma grande alegria mostrar isso aí para todo mundo, né? Aproveita, se inscreve no nosso canal, dá um like, dá um joinha aqui na live de hoje, que está muito boa, muito quente, muito reflexiva, e é muito importante para os municípios, e aciona o sininho para receber as nossas notificações dos nossos próximos eventos. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, vamos para o segundo e último bloco, vamos agora ver as perguntas que vocês fizeram aí no nosso chat, para que os nossos especialistas respondam. Vou pedir que vocês sejam muito objetivos, para que a gente não estoure muito tempo e não deixe nenhuma resposta passar em branco hoje, ok? Então, vamos aqui, até já mandei aí para o WhatsApp, Daniel deve ter repassado para vocês, eu vou fazer aqui ao vivo, mas aí vocês já acompanham aí a leitura para ficar mais clara, né? O Leonardo Pinheiro pergunta, as CMRS, quem vai administrar? Prefeituras e as cooperativas de catadores? A taxa do lixo, como seria? É preciso ser discutido. Conta de água ou energia? Quem pode se manifestar sobre essa demanda do Leonardo Pinheiro? Eu posso. Ok, Heraldo, fica à vontade. No meu entender, as centrais de triagem de resíduos elas devem ser administradas de forma compartilhada. Eu acho que é necessário ter, aqui a gente está vendo a modalidade, uma modelagem com a ONG, onde a gente vai capacitar esses catadores, e juntamente com a incubadora, que é um departamento que existe aqui na Universidade Federal, a gente vai fazer juntamente poder público, catadores e iniciativa privada, tá? Para que as centrais elas não virem lixões. Esse é o grande desafio. Com a implantação da política de pré-aterro, para que essas centrais elas recebam, apesar de ser de triagem, mas é que elas recebam o menos possível e que essa coleta e essa destinação final ela seja feita na origem, através dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos das empresas ou do comércio em geral, se a cidade for pequena. Com relação à questão da taxa do lixo, esse é um grande debate que nós devemos ter. Eu acho que não tem por que ter medo, os prefeitos não precisam ter medo da taxa. Afinal, quem vai pagar a taxa é quem gera. Afinal, através da gravimetria, nós vamos poder, e a lei prevê subvenções, e a lei prevê com que você faça isso.
em torno de 70% da população pode não pagar essa taxa, que ela tem que ser justa, e ela tem que ser inserida em cima dos resíduos que dão lucro, para poder financiar aqueles que não dão lucro. Então, nós já estamos discutindo isso internamente, e acho que não tem por que os prefeitos se esconderem dessa questão e não esperar que o Ministério Público faça as suas ações. Afinal de contas, isso está previsto no marco legal, já estava previsto na lei anterior, e que vai chegar um ponto em que os prefeitos vão ser condenados por improbidade administrativa se investirem esses recursos sem ter na política de resíduos sólidos, sem ter uma fonte que o financie. De modo que a forma de cobrança pode ser através da conta de água, pode ser através de uma concessão. Eu acho que esse é um momento rico para a gente discutir. E aqui em Juazeiro do Norte a gente está bem avançado com relação a isso, estamos com alguns problemas de ordem político na Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal não deve, não pode ficar fora desses debates. É a sociedade e a Câmara, a instituição própria para fazer esses debates e discutir essas questões juntamente com a sociedade. Perfeito, Heraldo. E é como você disse, tem que seguir essa gravimetria, cobrar mais de quem gera mais, cobrar menos de quem gera menos, cobrar mais de quem causa dano maior, dano menor. Então, é um estudo que tem que ser realmente muito bem feito e muito discutido. Perfeito. A próxima pergunta é do Marcos Martins, ele fala assim: um grande desafio é a conscientização da população na questão ambiental. Seria o descarte correto? Pensando nisso, a conscientização poderia ser iniciada lá no ensino fundamental e etc.? Eu vou entrar nessa esfera aí. Eu acho até que eu posso emendar aqui, André, já com a da Daniela, que eu acho que é o mesmo tema. Ó. Se a educação ambiental é um dos pontos principais, porque essa... não, pronto, pode responder, é outra questão, a da Daniela. Responda aí a do Marcos, por gentileza. Bom, Marcos, muito oportuna a pergunta. E se a gente for fazer também uma análise circunstancial, como o Heraldo bem frisou aí, nós estamos discutindo ainda qual o modelo de gestão para o sistema. Então, a gente não vai separar, na verdade, uma CMR que é de Juazeiro da CMR que é, por exemplo, de Caririaçu. Então, vai ter que ser um sistema integrado. Do contrário, um município vai avançar dentro do consórcio e outro não. Então, é rico e nós temos que discutir isso aí. Sobre a pergunta, a gente teve, o Heraldo recorda, em 2014, se eu não me engano, em Brasília, e já se discutia muito a questão de como resolver de como você conseguir, de fato, alcançar a educação ambiental proposta. Geralmente a gente diz assim, né, Heraldo? Tem a proposta e tem a imposta. Qual é a proposta? A gente chegar lá, né, vamos botar no currículo da escola, vamos transformar em uma disciplina. Quem vai ser o educador ambiental da escola? Quem será o professor de educação ambiental? Aí se discute, pode ser um engenheiro, pode ser qualquer, pode ser um catador, pode ser um empresário. Então, assim, a definição dos papéis ainda dificulta um pouco a gente visualizar aonde é que a gente encaixaria dentro do processo formal de educação a educação ambiental. Se ganha muito com a transversalidade, óbvio, né, que todo mundo discute. O professor de matemática pode dizer 22, 2 patinhos na lagoa, só tem lagoa se você preservar e tal. Existe essa, digamos assim, essa parte mais romântica. Porém, eu acredito que a gente não conseguiu efetivar a política de educação ambiental. Nós não conseguimos ainda. Os desafios são múltiplos. Não sei se seria, no contexto da sua pergunta, de incluir como sendo uma disciplina na educação formal, na grade curricular do ensino fundamental. Não sei se seria esse o objetivo. Eu acredito que poderia se experimentar em algum momento, tendo em vista que até hoje se discute muito essa transversalidade e a gente não conseguiu objetivamente resolver o problema da educação ambiental. Porém, eu tenho medo do engessamento. Como a gente vê muitas crianças, quando chegam na aula, dizem assim, eu não gosto de ciências, eu não gosto da parte de matemática, que são a questão mais da
da lógica, eu gosto mais das humanas, então tem muita questão de aptidão. Não sei se a gente conseguiria ter uma fórmula, porém, aí é o meu ponto de vista, André, eu acredito que a gente tem que ter uma solução mais factível, mais rápida, de resposta imediata, ou se coloca no currículo, ou então se pega os PPPs que estão todos engavetados, que lá a gente sabe que na construção do PPP a sociedade participa, os pais participam, o conselho escolar participa. Não sei se seria uma discussão mais de desengavetar as políticas do que propriamente tentar reinventá-las. Talvez a gente precise aí de um conselho escolar mais atuante, trazendo uma formatação diferente do que está proposto no PPP para a educação ambiental da escola. E aí sim, partindo do pressuposto de que eu educando na escola, que é de ensino, que a gente traz a educação de casa, como já se dizia antes, aí eu posso ter uma formatação dentro da escola de como seria a educação ambiental. Não sei se foi no sentido de inclusão, ou se foi no sentido de alcance mesmo no ensino fundamental. Eu acredito que a gente precisa rever isso aí com toda a certeza do mundo. Perfeito. Del, deixa eu lhe interromper, só para complementar o que o André disse sobre a questão da educação ambiental. Nós precisamos lembrar de que os consórcios públicos, no dia 31 de junho do ano passado, por conta, inclusive, do IQEM, que cobrava dos municípios um plano de educação ambiental e um plano de comunicação e mobilização social, os consórcios entregaram para os seus municípios consorciados esses planos. É bem verdade que o plano tratado pelo consórcio de educação ambiental é direcionado ao manejo de resíduos sólidos, mas foi uma contribuição de fundamental importância para os municípios. E hoje, nós, consórcios públicos, estamos dizendo, inclusive para o município, se quiser implementar este plano, traga para o consórcio que o consórcio terá condições de assim fazer. É lógico, plano de educação ambiental de manejo de resíduos sólidos. Mas, e sei que a pergunta do Marcos, né, se referiu de uma forma geral, certo? Porém, é interessante nós dizermos que os consórcios tiveram uma contribuição, estão dando uma contribuição efetiva sob o ponto de vista de educação ambiental, que, aliás, não adianta Central Municipal de Resíduos, não adianta nenhuma outra situação que está imposta dentro dos cronogramas de metas, se não houver educação ambiental. Então, educação ambiental 1, 2, 3, 4, até chegar ao infinito. E a gente tem muitos paradigmas a serem rompidos, então tem que ser uma coisa muito permanente, bem consistente mesmo. Eu vou pedir a vocês só... Não tem nível, viu? Não, e não tem nível de escolaridade. Eu acho que o fundamental ele especificou como dando valor à base, ao início da formatação como cidadão, mas tem, se eu não me engano, aí no chat tem alguém dizendo, mas na universidade muitas pessoas são formadas, não são aproveitadas. No entanto, a sociedade, os mais velhos, não tiveram acesso à educação ambiental. Essa é a discussão. Isso mesmo, isso mesmo. Eu queria só pedir a vocês para a gente ser bem objetivo nas respostas, que nós temos 7 perguntas e nós temos 10 minutinhos de tempo só aqui para a gente honrar com o nosso compromisso aqui de horário na nossa live, ok? Eu vou juntar aqui as 2 perguntas da Daniela, porque elas têm a ver uma com a outra. Ela faz 2 perguntas. Se a educação ambiental é um dos pontos principais, por que a seleção dos agentes ambientais prevista no cronograma será para voluntários? E a outra as universidades do estado do Ceará estão formando profissionais de educação ambiental. Não seria interessante abrir espaço para esses profissionais nesse contexto que se apresenta? Comentários? Bom, eu não posso responder sobre essa questão aí do agente ambiental, que eu acho que alguém mais ligado ao governo poderia ver esse critério, né? Desde já eu concordo com a sua pergunta, acho muito importante. E o segundo ponto, eu queria aproveitar aqui para dizer que a universidade precisa se aproximar mais, igual a música de Milton Nascimento, ela tem que estar onde o povo está. Nós não podemos deixar os TCCs nas prateleiras criando poeira e aranha, quando os municípios e a comunidade em geral está precisando, principalmente no que diz respeito a essa política de resíduos sólidos. A universidade tem que ser povo, ela tem que se aproximar. O conhecimento, quem gera o conhecimento, tem uma dívida muito grande, muito grande. E eu, enquanto poder público hoje, eu digo isso e venho dizendo isso há mais de 20 anos, e digo isso, inclusive, na universidade, é uma crítica construtiva, não é? Que a universidade precisa se aproximar
e trazer os seus conhecimentos para dentro da sociedade, nessa miscelânea, aproveitar seus conhecimentos para o benefício e a qualidade de vida do povo. Perfeito. Del, rapidamente, Elano, pois não? contribuindo aqui com a pergunta, com a resposta do Heraldo para a Daniela. O programa do que ela se refere, né, dos agentes ambientais, é um programa do governo do Estado, diferenciado do plano dos consórcios públicos. Agora, é bem verdade que isso pode ser uma reivindicação desse agente, desse programa que já está cadastrado, o consórcio poder utilizá-lo, né? Então, vamos pensar nisso, vamos saber se essa mão de obra, no sentido de expertise, pode ser usada pelos consórcios em benefício do manejo de resíduos sólidos ao qual nós estamos, no plano que nós estamos vinculados. E, rapidamente, sobre a questão das universidades, só para fazer um pouco da propaganda da nossa GAS, dia 24 agora, nós estaremos, por exemplo, assinando um termo de comparação técnica com o NUTEC. Daniel, trabalhamos junto nisso, trazendo a universidade para o debate, da qual ela nunca foge, nós sabemos disso, mas a GAS tem que promover essa junção junto com a Prece. Dia 24 nós teremos essa solenidade, com a presença dos secretários, com a presença do NUTEC, com a GAS, com a presença do prefeito Júnior, exatamente para possibilitar que o NUTEC, como um dos elementos especiais de inteligência dentro da universidade, principalmente sobre questão de resíduos sólidos, possa mais facilmente ajudar os municípios de forma técnica. Isso é importante que a GAS está fazendo agora com a Prece nesse sentido. Primeiro passo muito importante nessa aproximação com a academia, né, Heralda? Então, vamos fazer uso disso aí para que muitos outros acordos venham, né? A Sedama de Jucás, ela faz duas perguntas aqui, eu vou condensar, que eu acho também que fazem o mesmo sentido. Primeiro, o pessoal parabeniza o doutor Heraldo Oliveira pela sua fala e aproveita para perguntar: o que acha, essa direto para você, Heraldo, da relação custo-benefício para os municípios com relação à utilização de aterros privados versus aterros públicos? É a primeira pergunta. E a segunda, os municípios não deveriam focar os investimentos em ações pré-aterro, ao invés da pesada estrutura da máquina pública, para a construção e manutenção de um aterro sanitário? Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, desde já abraçar essas pessoas e agradecer aí pelo carinho que as pessoas têm por a gente, tá? O poder público não consegue acabar nem com o lixão. Ele nunca conseguiu nem implantar a política de resíduos sólidos. O poder público ele é devedor disso tudo. Não é que eu desacredite no poder público, eu desacredito na gestão de determinadas mentalidades e determinados gestores que não utilizam do poder estatal para se fazer uma política de Estado e não uma política de governo. Você fazer um aterro público, como muitas vezes, o governador vem aqui no meu município e prometeu um aterro público. Juazeiro do Norte está dizendo para ele: nós vamos fazer um aterro público. Ele quer administrar? Então, é preciso ser claro com isso. Quem vai administrar? Quem vai gerir? E eu acho que nesse ponto aí, não podemos ser somente estatal e não podemos ser somente privativista. Nós temos que ser uma mescla aí e nós devemos saber que o poder público, muitas vezes, ele não está vocacionado para determinadas situações. O que quer poder público administrando churrascaria? O que quer poder público administrando determinadas coisas que não é da competência dele? O poder público tem que estar preocupado com as políticas sociais, educacionais, com as políticas de saúde. E, no entanto, essa mescla aí você pode fazer em regime de concessão, né, com um termo de referência bem feito, e você fazer essa questão da gestão no que diz respeito ao ser público ou ser privado. No que diz respeito aos aterros privados, nós aqui na nossa região temos um privilégio. Quando eu era superintendente da Autarquia Municipal do Meio Ambiente, nós atraímos 2 investimentos privados para o município. Nós temos 2 aterros privados aqui no município. Custo zero para o município. Não tivemos nenhum compromisso com relação a isso. E nos permite fazer um processo licitatório para saber o que é que dá menor preço. Agora, é lógico, e aí eu concordo com quem me fez essa pergunta, que foi muito inteligente. Todo o recurso precisa ser investido nas políticas pré-aterros. É preciso investir nas gravimetrias e nas destinações finais. É preciso dar suporte aos catadores, atrair a indústria da reciclagem, que é muito mais forte do que a indústria que polui. Se nós conseguirmos
unir a cabeça da cobra com o rabo da cobra. Ou seja, identificar a empresa que polui, identificar aquela empresa que não polui, e a gente pegar o rejeito ou o resíduo daquela empresa que polui, nós vamos estar fazendo aqui a economia circular. Esse é o grande gargalo, é investir pesadamente na coleta seletiva, é investir pesadamente na educação ambiental, é investir pesadamente na questão da diminuição do consumo, é investir pesadamente no que diz respeito à mudança de concepção. Eu acho que esse é o verdadeiro marco, e a lei é bem clara, nós não vamos inventar a roda, né? Em primeiro lugar, não gerar. Segundo lugar, reutilizar, reduzir, reciclar, tratar. Por último, enterrar. Perfeito, Heraldo. A sétima questão aqui é mais um elogio, aqui, Heraldo, como Juazeiro tem... Aliás, é uma pergunta, na verdade. Heraldo, como Juazeiro tem efetivado as questões de educação ambiental, como o licenciamento ambiental pode contribuir para a política de resíduos, visto que é a melhor ferramenta ambiental? Como tem sido a sua experiência lá em Juazeiro? Eu tive o privilégio de ser nomeado presidente da Fundação Monsenhor Murilo, que é o que a gente chama aqui de escola ambiental. E o conselho gestor da escola ambiental é o prefeito, o secretário de educação, o secretário de meio ambiente e uma direção. E eu sou o presidente disso. De modo que a gente tem aqui o privilégio também de vamos procurar casar e fazer da nossa escola ambiental com um caráter nordestino, assim como os romeiros, as pessoas que visitam aqui a nossa cidade. De modo que essa questão da educação ambiental ela já está intrínseca dentro do próprio processo, até mesmo porque vai ser um desafio com a gente fazer a política de resíduos sólidos, fazer a política ambiental em todas as suas interfaces, e é um desafio. Afinal de contas, é uma construção para as futuras gerações. E como vocês aqui bem colocaram, a construção coletiva, né? Até porque nós somos frutos de uma sociedade que até bem pouco tempo via as questões ambientais como um entrave ao desenvolvimento, como um entrave ao progresso, e hoje é o contrário. A gente sabe que não pode haver desenvolvimento e nem progresso sem o respeito, sem o cuidado, sem o zelo pelo meio ambiente, porque meio ambiente é sustentabilidade. Muitas das coisas, muitos dos problemas que hoje nós vivemos são decorrentes de políticas equivocadas do meio ambiente. Crise hídrica é crise ambiental, pandemia é crise ambiental. Então, vamos cuidar melhor da nossa vida, ou seja, do nosso meio ambiente. Então, terminamos hoje a nossa quinta com debate, com esse time seleto. Acho que a gente tinha tema aqui para um dia de discussão, porque é empolgante o discurso não, porque discurso fica meio pejorativo, né? Fica meio falácia. É empolgante o tema, a pauta, e aí eu quero aqui, em 2 minutinhos mesmo, porque nós já estouramos o nosso tempo, que vocês possam se despedir aqui. Daniel, então vou deixar você pelo final, Daniel, para você se despedir em nome da prece. Heraldo, a sua fala aqui de despedida para aqueles que nos acompanham aqui, que foram fiéis aqui nessa hora e 20 minutos de live. Heraldo. A minha fala é de agradecimento, é de abraçar todos e dizer que sempre que tem um debate como esse, eu já fico com saudade. Porque na hora que a gente começa a colocar a alma e o espírito para rodar, ela acaba. Não é? Então, teria que ser muitos anos e muitas lives dessa natureza. De modo que eu abraço a todos e agradeço muito pelo carinho que vocês tiveram conosco. Obrigada a você, Heraldo. André. Também a minha fala de agradecimento, e só fazendo um adendo aqui à minha fala, o Marcos ele realmente confirmou aí no chat que seria a inclusão de uma disciplina. E a Sheila, minha amiga Sheila Baixio, falou que mesmo fazendo licenciatura em ciências biológicas, ela não viu a educação ambiental, ou seja, cai naquele mesmo contexto que eu tinha dito. Primeiro, nós temos que formar bem os professores para que estes sejam bem formados e sejam bons formadores. Então, aquela questão da formação continuada, ela tem que ser evidente. As universidades elas têm que trazer para o quadro de disciplinas a educação ambiental para, sim, eu fazer essa proposta de inclusão dentro de um quadro ou de uma estrutura curricular. E, no mais, é dizer que a gente está sempre à disposição. O agradecimento, eu sei que o Heraldo e o Elano, aí, a reciprocidade que a gente apresse por conta da Agace é imensa, não tem como a gente
distinguir, mas eu queria também fazer uma justiça aqui. A gente pouco falou da SEMA, eu queria agradecer aqui ao secretário Arthur Bruno, que essa política que a gente vem desenvolvendo tem todo o suporte da SEMA, né? A gente teve com ele pessoalmente, né, Lana, há poucos dias atrás, inclusive dia 30 de junho, e ele chancelou tudo isso que a gente está falando aqui. Eu queria deixar, em nome dele, obviamente, um abraço para todos os técnicos da SEMA, em nome do secretário Arthur Bruno, e agradecer à presse pelo espaço e dizer que, à medida que vocês precisarem, nós estaremos sempre à disposição para essas discussões, e agradecer ao público, principalmente, porque as integrações, elas acontecem. Agora, as interações, às vezes, são meio complicadas, e opiniões têm que ser realmente dadas, têm que ser confirmadas e consolidadas com comportamento, sair da falácia e fazer diferente do que a gente faz. Show de bola, André. É na diferença que a gente cresce, né? Show de bola mesmo. Elano, com você as considerações finais. Del, a minha palavra também de agradecimento, não podia ser diferente. Muito obrigado à prece, muito obrigado, Daniel. Excelente tarde, excelente debate. Como disse o Heraldo, a gente começa a colocar a alma, começa a pensar e a verbalizar e termina. Parece que foi tão rápido. Por isso que é importante um espaço como esse, um espaço que tem a sua assistência, o Estado do Ceará todo assiste, como você disse, deu até de outros municípios de outros estados. E a satisfação, quero encerrar dizendo, de ter dois companheiros desse quilate, o vice-presidente André, companheiro da AGAS, e o Heraldo, cujos passos eu estou seguindo agora na presidência. Aprendi muito com ele, aprendo hoje com o André, aprendo com a prece, e, portanto, tenho condições de disponibilizar a AGAS fortemente para que ela possa defender institucionalmente a gestão ambiental local, que é o nosso primeiro dever, a associação, que é a única no Estado que tem nos seus estatutos esta previsão, fortalecimento municipal, fortalecimento da gestão ambiental local. A AGAS é basicamente isso. E olhe só com quem nós estamos misturados, com a prece, e olha só o quilate de quem já foi presidente e é o vice-presidente e futuro presidente da AGAS, que é o André. Muito obrigado, Del, mais uma vez. Um abraço a todos que nos assistiram. E a AGAS é isso aí, é municipalismo na veia. Um abraço. Obrigada, Elana. Obrigada por nos prestigiar hoje. Daniel? Antes do agradecimento, eu quero dizer ao Heraldo que Heraldo não parou aqui, não. Esse tema Ceará Lixão Zero foi o pontapé. Nós vamos ter outras quintas com debates, vamos tocar nesse assunto, vamos levar isso mais à frente. Eu queria aqui, em nome da prece, nosso presidente Júnior Castro, agradecer a vocês, a essa riquíssima tarde que a gente teve hoje. Obrigado, Elano, André, Heraldo. Obrigado a todos que assistiram pelo nosso canal do YouTube, secretários, e estamos à disposição aqui na prece, como também sei que a AGAS. Para qualquer dúvida que vocês tenham, digita lá no nosso canal, entre em contato comigo aqui na prece, que a gente está à disposição. Obrigado. Obrigada, Daniel, a você por proporcionar a todos nós essa tarde maravilhosa aqui, convocando esse time de peso para estar aqui conosco. Nosso obrigado muito especial à equipe da Prece, que mobilizou toda aqui por trás dos bastidores, essa quinta com debate de hoje, com profissionalismo, empenho, dedicação. Por fim, a nossa gratidão mais que especial a cada um de vocês, dos municípios cearenses, fora do nosso Ceará, em São Paulo, por exemplo, que esteve aqui por essa hora e 23 minutos de live no canal A Prece Ceará, nos prestigiando e nos ajudem a chegar aí em 2.500 inscritos, que nós já estamos a um passo. Faltam apenas 30 inscritos para a gente chegar a 2.500, porque esse mês nós já tivemos mais de 30 mil visualizações no nosso canal, e quem está nos fortalecendo é cada um de vocês que está aí na ponta, nos prestigiando a cada quinta com debate. Então, e na próxima quinta não vai ser diferente, estaremos aqui esperando vocês às 15 horas no canal A Prece Ceará. Se inscreve aí no canal, dá o joinha na live de hoje, o like, né? E assina aí o sininho para que a gente possa comunicar a vocês quando estaremos no ar e que tema nós traremos. Um abraço a todos vocês e até o próximo encontro. Beijo no coração.